Olá, pessoal! Bom dia! Novamente vamos continuar aqui com a nossa revisão de matemática. Agora é a parte 2, onde vamos falar sobre frações equivalentes, simplificação de frações, fração irredutível e comparação de frações. Frações equivalentes. Vamos lá. Então, elas são frações que representam uma mesma quantidade. Elas podem estar escritas de forma diferente, com valores diferentes, mas elas representam uma mesma quantidade. Por exemplo, meio, né? Metade. Se eu tiver 7 partes de 14, eu também tenho metade. Se eu tiver 3 partes de 6, eu também tenho metade. Então, todas essas frações aqui ao redor, elas também representam frações equivalentes do meio. Todo mundo aqui é fração equivalente de meio. Olha que interessante. Então, isso quer dizer, elas só estão escritas de forma diferente, mas elas, se você for desenhar, por exemplo, elas equivalem à mesma quantidade. Então, como que você vai verificar se as frações são equivalentes? Às vezes não é tão simples assim, você olhar e ver que elas representam. Então, faremos uma multiplicação cruzada. Se os resultados forem iguais, as frações são equivalentes. Por exemplo, 5 sétimos e 15 21avos. O que a gente faz? Multiplica cruzado. 5 vezes 21 tem que ser igual a 7 vezes 15. Se não for igual, quer dizer que elas não são equivalentes. Então, vamos lá. 5 vezes 21 é igual a 105. E 7 vezes 15 também é 105. Portanto, elas são equivalentes. É assim que a gente verifica. Simplificação de frações. Simplificar significa tornar mais simples, né? Já está no nome. Sendo assim, podemos escrever uma fração com valores menores. Vamos aprender a simplificar de dois métodos diferentes. Por exemplo, vou pegar aqui a fração 32/80avos, né? O que quer dizer? Ao invés de você escrever uma fração com números grandes, é possível que você consiga escrever ela de uma forma mais simples, com números menores, porque você já sabe que existe uma fração equivalente. Eu posso escrever ela de uma outra forma que ainda assim vai estar valendo a mesma quantidade. O primeiro método é de divisões sucessivas. Ó, quase tampei aqui o título. O que quer dizer divisão sucessiva? É uma divisão atrás da outra. Então, você vai dividindo, até não ser mais possível. Por exemplo, 32/80avos. Eu vou divido por 2, mas quem eu divido por 2? Meu numerador e meu denominador ao mesmo tempo. 32 dividido por 2, 16. 80 dividido por 2, 40. Novamente, essa fração aqui eu posso dividir por 2. 16 por 2, 8. 40 por 2, 20. Posso continuar dividindo? Posso. Divido por 2. 8 por 2, 4. 20 por 2, 10. E posso continuar dividindo por 2 de novo. 4 por 2, 2. E 10 por 2, 5. Então, observe, eu fiz várias divisões, uma seguida da outra. Aqui que calhou de ser tudo com 2, né? Mas eu poderia variar os números aqui. Poderia dividir por 2 aqui. Aqui eu poderia dividir por 4, ok? Não tem uma regra, você não precisa começar por 1 e só continuar com ele, tá bom? Então, chegamos em 2/5. Simplificamos essa fração. Consequentemente, todas essas frações aqui são equivalentes entre si. Olha que interessante. E o método 2, eu faço MDC, máximo divisor comum. Eu não quero fazer esse monte de divisão. Eu quero calcular uma forma que, quando eu fizer uma divisão, eu consiga encontrar uma forma mais simples dessa fração. Então, você faz o MDC com o numerador e o denominador, né? 32/80, dividir por 2. Ele dividiu os dois números ao mesmo tempo, por isso que eu circulei. Dividido por 2, 8 e 20, circulei também. Por 2, 4 e 10, circulo também. E por 2, 2 e 5. Só que agora, para eu dividir por 2, o 5 não foi. E o 5, pronto. Então, eu só vou circular aqueles que dividiram eles ao mesmo tempo. E o que eu faço agora? Eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16.
Portanto, ele me diz que a única divisão que eu vou precisar fazer é dividir essa fração por 16. E realmente aconteceu que deu 2/5. Tá, e se eu quiser fazer por divisão sucessiva? Quando eu vou saber que eu tenho que parar de dividir? Agora, vamos falar sobre fração irredutível, que você vai entender o que a gente está falando. Fração irredutível são frações que não podem mais ser simplificadas. Vai chegar um ponto que você não vai mais conseguir simplificar aquela fração. Ela vai se tornar uma fração irredutível, que não pode ser reduzida. Como que eu vou identificar? São todas que possuem numerador 1 ou que o numerador e denominador não tenham divisores comuns. Por exemplo, 1/6 não tem mais como eu dividir, porque aqui em cima já é 1, né? 2/5, 3/13, não tem nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. 8/11 também não consigo dividir os dois ao mesmo tempo. 9/23 e 1/10. São tudo valores frações que não tem como simplificar. Então, elas já são da forma irredutível. Comparação de frações, vamos lá. Comparação é uma operação matemática que consiste em definir se os valores são iguais, maiores ou menores. Então, sempre na matemática, quando a gente fala em comparar, só existem 3 possíveis resultados. Ou os valores vão ser iguais, ou vai ter um maior, ou vai ter um menor. Eles nunca vão fugir dessa regra. Sempre vão ser esses 3 resultados possíveis. Então, nós temos alguns critérios diferentes para comparar frações, que vocês vão ver a seguir. Quando os denominadores são iguais. Quando eles são iguais, vamos apenas analisar o numerador. O numerador maior representa a maior fração. Então, se o denominador é igual, por exemplo, aqui, 2/5 e 7/5. Imagina que você tem uma pizza dividida em 5 pedaços. Você comeu 2, seu irmão comeu 7. Qual que representa a maior fração? 7/5. Então, quando o nosso denominador for igual, você analisa apenas o numerador. O maior representa a maior fração. Quando o numerador é igual, aqui vamos fazer o oposto. No caso de numeradores iguais, a maior fração será a que possui o menor denominador. Podemos seguir a lógica. Entre 2 barras de chocolate, quero os pedaços da barra que foi dividida em menos partes, não é mesmo? Observe o exemplo. Aqui eu tenho 2 barras de chocolate do mesmo tamanho, mas que foram divididas em tamanhos diferentes, né? Elas inteiras são do mesmo tamanho, mas os pedacinhos são diferentes, né? Aqui eu dividi ela em 6 partes iguais e aqui eu dividi ela em 12 partes iguais. Só que aí eu comi 2 pedaços dessa e comi 2 pedaços dessa. Nosso numerador é igual. Mas o que acontece? Não foi muito maior o pedaço dessa daqui, que era dividido em 6, do que o pedaço dessa. Portanto, quanto menor o denominador, maior é a fração. E temos um terceiro caso, que é quando todos são diferentes, tanto o numerador como o denominador. Quando temos que comparar frações com numeradores e denominadores diferentes, precisamos adaptar ao que já conhecemos, aquela regra da vida, né? Você se depara com alguma situação estranha que você não sabe como resolver. O que você vai tentar fazer? Adaptar para aquilo que você já conhece. Então, nós vamos tornar as frações com denominadores iguais e, posteriormente, comparamos seus numeradores. Por exemplo, vamos comparar as frações 5/8 e 7/12. O que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos encontrar o MMC de 8 e 12. Para quê? Para que a gente consiga encontrar um denominador comum aqui para essas duas pobres frações. Calculando o MMC, a gente foi dividindo aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é 24. Portanto, o novo denominador vai ser 24. Então, 5/8, denominador 24, e 7/12, denominador 24. O que eu faço aqui? Eu sei que do 8 para chegar até o 24, eu vou ter que multiplicar por 3. Portanto, eu também multiplico por 3 o numerador.
E aqui é a mesma situação. Eu sei que para chegar do 12 ao 24, eu vou ter que multiplicar por 2. Portanto, no numerador eu também vou multiplicar por 2. Então, 5 vezes 3 é 15, essa fração é o mesmo que 15/24. E 7 vezes 2 é 14. Então, eu sei que 14/24 é o mesmo que 7/12, são equivalentes. Agora, como eu tenho denominadores iguais, eu vou comparar apenas o numerador. E 15 é maior que 14, portanto, 15/24 é maior, 5/8 é maior que 7/12. E essa foi a nossa segunda parte da revisão. Então, é assim, eu só estou comentando, voltem nos exercícios que vocês já fizeram, deem uma olhadinha, os que vocês sabem que vocês tiveram alguma dúvida, dá uma revisada no conteúdo, assiste, anota o que vocês acharem importante da aula. Tudo isso que eu falei, vocês já conhecem. Vocês já assistiram a aula, vocês já fizeram atividade, não tem nada de novo aqui. É apenas uma revisão, porque como vocês sabem, em breve a gente vai ter uma avaliação, não é mesmo? Então é uma revisão de matemática, de todo o conteúdo que foi trabalhado agora no segundo bimestre. Caso você tenha alguma dúvida, manda lá para mim no Clipe Escola, manda por e-mail, entra no plantão de dúvidas. No plantão de dúvidas eu vou te explicar, eu vou falar o que você não compreendeu, eu estarei lá à disposição, ok? Mandar um abraço para a Ingrid, que é minha aluna fiel do plantão, ela não perde um plantão, então um abraço, Ingrid. E eu espero vocês. Qualquer dúvida, manda lá para mim, tá bom? Espero que tenha conseguido sanar alguma dúvida que vocês tinham. E se surgiu alguma dúvida nova, manda para mim. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ok? Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Se cuidem. Um beijão.